Fala aí, pessoal, mais um e-mail, mais um fato relevante do TRBL. Saiu aquilo que a gente já esperava, que era os Correios decidirem não pagar o aluguel, e eles estão com a previsão legal no contrato. A gente já viu isso lá no contrato, que eles teriam a previsão, está previsto legalmente no contrato o não pagamento do aluguel. A grande questão é que me parece que estamos com um problema entre os dois, né? Não é uma questão tão simples assim. Só para vocês verem, o comunicado é de hoje, né, do dia 29, na verdade, né, 29. Então, o fundo recebeu a notificação dos Correios, a locatária, informando que realizará o pagamento do aluguel referente ao mês de outubro, contemplando apenas até o dia 13/10. A locatária considerou, sem qualquer fundamento legal ou contratual, a data em que decidiu pela paralisação de suas atividades por determinação própria, já que a indicada data anterior à interdição parcial da Defesa Civil ocorrida em dia 15/10. Lembra daquilo que eu expliquei para vocês, a questão que a interdição parcial foi dia 15/10 e eles já tinham parado dia 10/10, se eu não me engano, né? E aí eles pararam completamente, aí depois veio a interdição total na comunicação do dia 25/10. Eles até colocam aqui, ó, anterior mesmo à primeira visita realizada pela Defesa Civil do imóvel. Então eles já tinham parado. Lembra, até cheguei que tem algumas confusões entre ser dia 3 ou dia 10, agora eu não tenho certeza disso. Mas de qualquer maneira foi antes da primeira visita da Defesa Civil. Aí eles falam que destacamos apenas que 25/10 a locatária formalizou ao fundo a interdição total do imóvel. Lembra que no vídeo no anterior eu comentei com vocês que inclusive a própria gestora, né, as duas gestoras não tiveram acesso ao documento da Defesa Civil, que em tese era para ser deles, porque é para o proprietário do imóvel. Inclusive até mostrei o e-mail que a Defesa Civil fez para mim quando eu pedi esse documento. Então eles falam aqui, conforme o contrato de locação, o aluguel deve ser pago integralmente até dia 15/10. E aqui, pessoal, lembrando, pelo funcionamento desse aluguel, ele é pago sempre, o período de medição dele é de 15 a 15. Lembrando que o aluguel pago de 15/10 é referente a setembro. Então, obviamente, né, pessoal, quando você aluga um imóvel, você paga depois que você usa, né? Você usou, pagou referente a esse mês, e aí o próximo mês agora, que é o referente a outubro, eles pagariam somente em novembro. Então eles entenderam que eles só vão pagar o período de até 13/10. E eles falam aqui, proporcionalmente com desconto de 6%, que é aquele período de paralisação, até o dia 25/10. Então isso aqui é o entendimento do fundo, né? Ó. Conforme o contrato de locação, o aluguel deve ser pago integralmente até o dia 15/10 e com desconto de 6% até o dia 25/10, quando seria o período da interdição total. O fundo tomará as providências necessárias de forma a garantir o cumprimento do contrato de locação atípico. Manteremos o mercado informado de quaisquer atualizações ou novidades sobre o fundo. Para quem estava reclamando de falta de transparência, agora tem um fato relevante por dia. E aí aqui, pessoal, para o caso de não pagamento conforme a manifestação da locatária, o impacto negativo no resultado no fundo é de cerca de 20 centavos. Se a gente fizer mais ou menos umas contas de padaria aqui, pessoal, eles estão considerando 13 dias aqui de aluguel. Se a gente for pegar num mês de 30 dias, né, daria mais ou menos uns um pouquinho mais de 40 centavos, né? Se 13 dias dá 20 centavos, daria um pouquinho mais de 40. E se vocês lembrarem do Excel que eu mostrei ontem na live para vocês, que foi esse daqui, eu fiz uma conta aqui que daria do rendimento recorrente, da saída que daria mais ou menos uma queda de uns 40 centavos mesmo, né? Eu até cheguei a mostrar isso aqui para vocês. Essa aqui eu fiz uma simulação, lembrando que a despesa do CRI continua, porque lembrando que esse CRI ele foi feito com lastro no pagamento do aluguel. O pagamento do aluguel é interrompido, mas a despesa do CRI alguém vai ter que pagar. Então, até porque o devedor não está nem aí para isso, né? Desculpa, o credor não está nem aí para isso. E eles colocam aqui, para o cenário de pagamento conforme o entendimento, é negativo de 7 centavos. Então, eu acredito que vai ficar nesse ponto aqui. Vale mencionar que o impacto mencionado diz respeito ao caixa de novembro. Então agora o rendimento que vai ser pago em novembro, que é referente à caixa outubro, provavelmente 85 centavos, e aí depois vem o de novembro, que é o que vai ter esse impacto aqui. A grande questão é a seguinte, pessoal, 2 pontos que eu quero comentar com vocês aqui. O primeiro é que nós estamos lidando com uma empresa pública.
né? O fundo está lidando com uma empresa pública que não está muito preocupada em seguir o fluxo normal, que seria uma resolução rápida e amigável. Porque vamos pensar o seguinte, imagina, pessoal, se fosse um Mercado Livre ou uma Amazon que tivesse o galpão, que é um galpão de logística com todas as encomendas para entregar. Imagina o que aconteceria nessa questão. O interesse do Mercado Livre ou a Amazon, que seja, de uma empresa privada, seria resolver o mais rápido possível, porque elas têm a de entregar muito rápido. Então, imagina você ter lá produto, inclusive tem até um membro uma pessoa do grupo do WhatsApp grande, que tem encomenda que tá lá no galpão, acho que é o Gabriel, né, se eu não me engano, ele tem encomenda que tá lá no galpão, e obviamente a encomenda dele tá lá, e não tem como sair, porque o imóvel tá interditado. Então imagina como seria essa questão se fosse para uma empresa privada. Ela mesma iria ajudar a arcar com a questão para arrumar, e depois eles negociariam como é que cada um ia pagar, porque o interesse dela é operar. Estamos falando dos Correios, né, gente? Os Correios não tem, por ser uma empresa pública, não está muito preocupada em resolver isso rápido. Mas por outro lado também, se a gente for pensar, tem a questão de não pagar o aluguel. E aí eles não estão muito preocupados com isso, né? Se vão deixar de pagar o aluguel ou não, se vão deixar o fundo executar alguma multa, alguma questão judicial em cima deles, porque é a União que vai pagar, é você, sou eu que vai pagar esse tipo de situação, não é nem mais o cotista, não é nada, é a população de uma maneira geral. Mas o que eu falo é o seguinte, como é que seria a questão de tirar de tudo lá de dentro, colocar em um outro galpão, se o intuito fosse... rescindir o contrato ou não deixar de pagar o aluguel, não sei, é difícil mesmo para uma empresa pública. Quais são os reais objetivos e quais são eu acredito que de fato a gente está falando de uma questão de segurança mesmo. Então eu acho que, embora a gente saiba que sindicato tem uma pressão muito grande, né? A gente tem. Dessa vez, me parece que a gente está com uma questão estrutural. Inclusive, uma das fotos, eu nem cheguei a comentar isso, a gente estava até discutindo no nosso grupo de membros. Tem uma das fotos que mostra lá no laudo da Defesa Civil que é problema estrutural. De fato, a gente vê um pilar com problema, a gente tem a questão da aparecendo brita, aparecendo estruturalmente, então é um problema estrutural que pode correr o risco de colapso. Obviamente que é uma questão... Inclusive até muda um pouco a visão do dano, né? O dano parece ser mais sério mesmo. Então, eu acho que o fundo tem todo o interesse em resolver isso. A grande questão, pessoal, é torcer você cotista, quem é do mercado, eu acho que de uma maneira geral. Primeiro, a questão do contrato atípico. Mais uma vez, contrato atípico sendo colocado em jogo. Questão de judicializar, questão de questionar um contrato atípico. Né, porque esse é um contrato atípico que tem previsão legal e uma parte está indo contra o contrato, de fato, porque pelo contrato eles teriam que pagar e não estão fazendo isso, eles fizeram antes a retenção do pagamento do aluguel. Então é mais uma vez o contrato atípico sendo colocado em jogo. Pelo que a gente viu nas últimas decisões, o fundo teve ganho de causa. A grande questão é se isso for judicializado. E aí vai demorar pra caramba. A gente está falando de um ente privado acionando um ente público, e aí são outros 500, né? A gente está falando de uma outra esfera. Se tiver de fato reconhecer o pagamento, e aí a gente fala daquela multa, lembra daquela multa de 300 milhões? Uma coisa é uma multa de 300 milhões em cima de um ente privado, outra coisa é em cima do ente público, vai ter que entrar em precatório, é toda a questão. Então, é uma situação complexa, esperamos que isso se resolva de maneira amigável, não precise judicializar, porque eu também não estou vendo muito vantagem para o Correio ficar sem pagar, ou melhor, sem operar, porque é um grande centro de distribuição ali da região de Minas Gerais. Não conheço a região, não sei se teria um galpão suficientemente adequado para os Correios operar esse centro conforme esse galpão hoje, não conheço. Então é isso, pessoal. Mais um fato relevante, vou continuar acompanhando aqui, trazendo para vocês. E aqui um ponto, né? A gente vê que como o pessoal gosta de reclamar. Reclamavam que não tinha fato relevante, agora que tem fato relevante todo dia, comunicação todo dia,
estão reclamando também. Então isso é pra gente aprender, a gente vê que tem muita gente aqui que gosta mesmo é de reclamar. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais um comunicado aí do TRBL. Se tiver mais alguma coisa quando sair, eu gravo para vocês. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.